Você sabe como trabalhar o perfeccionismo? Sabe o que fazer para manejar os prejuízos que o perfeccionismo traz? Não? Então fica até o final desse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, meu nome é Laura Bertolin, eu sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu estou nesta e nas outras redes com o objetivo de compartilhar conhecimento e um pouco do meu dia a dia como psicóloga clínica. Em outro vídeo recente aqui do canal, a gente falou sobre perfeccionismo, o que é o perfeccionismo e por que o perfeccionismo não necessariamente é uma coisa boa. Se você quiser saber com um pouco mais de profundidade, basta pesquisar aqui no meu canal que você vai ver que a gente tem um vídeo recente sobre isso. De qualquer modo, para a gente entrar nesse tópico, eu quero reforçar o que foi dito lá. Sim, a gente, num geral, enquanto sociedade, a gente costuma achar que o perfeccionismo é necessariamente algo positivo. E o perfeccionismo é uma coisa boa, mas não necessariamente. O perfeccionismo traz muitos prejuízos, traz muito sofrimento, e quando a gente atende os nossos pacientes, a gente percebe que é uma característica de muitos pacientes, principalmente de mulheres, por explicações sociais, né, gente? As mulheres precisam constantemente se esforçar muito para alcançar alguns lugares, então, lugares de destaque, profissionalmente falando, então, relacionamentos, para que elas sejam escolhidas por homens, para que elas mantenham relacionamentos. As mulheres estão constantemente buscando uma posição perfeita, né, comportamentos perfeitos, esses padrões, para que elas consigam chegar onde elas acreditam que elas podem chegar. Dito isso, a gente precisa sempre ter em mente que o perfeccionismo não necessariamente é algo bom. Existem pesquisadores que falam, né, que o perfeccionismo tem questões positivas e sim, em muitos momentos o perfeccionismo ele pode levar a gente para alguns lugares, ele pode acabar sendo funcional, mas em regra, na maior parte das vezes, o perfeccionismo ele acaba saindo, né, do funcional e chegando num extremo disfuncional, que é aí onde ele causa sofrimento pra gente. O perfeccionismo é dividido em 3 tipos. O perfeccionismo auto-orientado, orientado para os outros e socialmente prescrito. O auto-orientado é quando eu estabeleço esses padrões, essas metas super elevadas e acredito que preciso cumprir para conseguir algo. O perfeccionismo orientado para os outros é o perfeccionismo que a gente espera de outra pessoa, né? Então é quando a gente estabelece esses padrões elevadíssimos para as outras pessoas, os nossos relacionamentos. E o perfeccionismo socialmente prescrito é o perfeccionismo que a gente acha que, num geral, a sociedade espera da gente, tem essas expectativas a respeito da gente que a gente não pode deixar de cumprir. Então, a gente vê muito, nesse caso, por exemplo, das mulheres, mas num geral, o perfeccionismo auto-orientado e o perfeccionismo socialmente prescrito, que é aquele que a gente acha que a sociedade espera da gente, por isso a gente busca constantemente suprir. E aí o perfeccionismo causa tanto sofrimento na gente, por quê? Porque, como a gente falou no vídeo anterior, o perfeccionismo, ele é uma forma constante de a gente lembrar que a gente não é perfeito. Porque se eu estabeleço metas muito elevadas, padrões muito rígidos, assim, coisas muito inatingíveis, eu constantemente vou me perceber não chegando nesse lugar, não alcançando essas metas. Então, eu vou me frustrar. Eu vou chegar à conclusão constantemente de que eu não sou tão boa assim, que eu não consigo. Então, existe um ciclo de manutenção que envolve esse funcionamento do perfeccionismo, que é justamente esse estabelecimento de metas tão altas que inevitavelmente nos leva para o não atingimento dessas metas, a frustração e a percepção de que realmente então a gente não consegue. Então, a gente precisa ter tudo isso em mente quando a gente fala sobre trabalhar o perfeccionismo na clínica ou na vida. E aí você pode me perguntar, tá, Laura, sempre que eu estabeleço metas muito elevadas, então necessariamente eu não vou suprir? Porque às vezes eu consigo. Sim, às vezes você consegue, é isso que acontece. Às vezes a gente consegue, os nossos pacientes conseguem, só que mesmo nos momentos em que eles conseguem alcançar o que eles levantaram como meta, eles geralmente distorcem, a gente geralmente distorce a nossa visão, enviesa o nosso olhar, e não costuma ser algo do tipo, ai, nossa, eu consegui, meu mérito, que coisa boa. O pensamento costuma ser,
Ah, eu consegui, mas estava fácil. Eu consegui, mas foi tranquilo. Eu consegui, mas, né, não foi bem por aí. Ou eu só consegui porque eu me esforcei tanto assim. E aí a pessoa ou tira totalmente a responsabilidade dela de ter conseguido, né? Torna isso algo banal, fala que, eu só consegui, sei lá, passar nessa prova porque tava muito fácil. Então, reduz as suas conquistas e continua, então, frustrada consigo. Ou a pessoa consegue e ela atribui a sua conquista à estratégia perfeccionista. Isso acontece muito também. Então, é isso que também muitas vezes sustenta esse funcionamento perfeccionista. Tá, eu estudei muito, estudei lá 15 horas, eu já sabia o conteúdo, mas eu continuei estudando de forma, assim, incessante, e aí eu tirei 9. Eu só tirei 9 porque eu estudei essas 15 horas e porque eu não dormi, porque eu tomei um energético antes da prova e fui, assim, revisei várias vezes. Aí a pessoa atribui o resultado à estratégia perfeccionista. Mas a gente não sabe, na verdade, se a pessoa não teria chegado no mesmo resultado se ela tivesse estudado 5 horas. Porque, sei lá, nas outras 10 horas ela só releu algo que ela já sabia. Vocês percebem qual é a grande diferença? Então, é assim que funciona esse ciclo do perfeccionismo. E a gente trabalha o perfeccionismo em psicoterapia justamente olhando para todos esses pontos, fazendo uma boa psicoeducação sobre o perfeccionismo, começando a apresentar o perfeccionismo para esses pacientes, porque muitos não têm nem essa percepção como algo que não necessariamente é positivo, fazendo a psicoeducação desse ciclo de manutenção, de como esses pensamentos do paciente, mais de regras elevadas, vão levando a um funcionamento mais rígido em termos de comportamentos e que mesmo quando o resultado é positivo, ou ele distorce a visão dele sobre isso e não se dá o mérito, ou ele reconhece, percebe que só conseguiu, né, associa esse resultado somente a essa estratégia, quando a gente não sabe se ele não teria também tirado 9 na prova, se ele tivesse estudado só 5 horas, não 15. Ou a gente tem a outra parte do ciclo que a gente também apresenta para o paciente, que é de ele não alcançar essa meta, porque essa meta não é alcançável, não é realista, e ele estar constantemente frustrado, constantemente pensando no quanto ele não é bom, enfim, no quanto isso impacta a percepção do paciente sobre si. Fazer uma boa psicoeducação, apresentar esse ciclo para o paciente, tudo isso é essencial para um bom andamento do nosso caso, para um bom andamento dessa demanda. Além disso, a gente vai trabalhar a flexibilização das distorções cognitivas. A gente também tem um vídeo aqui sobre distorções cognitivas, se vocês quiserem assistir, mas a gente vai trabalhar esses pensamentos distorcidos que motivam o paciente a estabelecer essas metas rígidas e que aparecem depois que o paciente não alcança essas metas ou depois que esse paciente alcança e atribui seu resultado justamente a esse comportamento que ele teve perfeccionista, ou, né, atribui o resultado a outra coisa, né, uma facilidade, tira o mérito. Então, a gente vai flexibilizar esses pensamentos. A gente vai tentar entender com o paciente, será que você não está distorcendo esses pensamentos? Trazer para ele que, muitas vezes, o que acontece num funcionamento como esse, a gente acaba dando uma enviesada no nosso pensamento. Então, o pensamento dele pode não conter somente fatos, mas conter um certo grau de distorção. E aí, por isso, ele percebe dessa forma. Então, a gente vai trabalhar a psicoeducação das distorções cognitivas, a gente vai fazer exame de evidências desse pensamento. Então, buscando evidências que mostram que realmente, por exemplo, o paciente, se ele não conseguiu atingir essa meta, então ele é um inútil. Evidências que mostram que, talvez, mesmo que ele não tenha atingido essa meta, talvez ele não seja um inútil por isso, para ver se a gente chega num pensamento mais realista. E a gente propõe para o paciente novos comportamentos. A gente vai pensar em experimentos comportamentais, novas formas de funcionar no mundo, do que faça o paciente ficar menos desconfortável até o mais desconfortável, para aos poucos ele ir se expondo a outros comportamentos para além desse comportamento de uma estratégia super perfeccionista. Então a gente pode pensar até em resolução de problemas. Como a gente pode estruturar uma resolução de problemas para esse paciente, para que ele consiga aos poucos ir reduzindo essas estratégias 1000 que ele usa, perfeccionistas,
para ir se expondo a algo um pouco mais razoável e ir testando o resultado, até para o paciente começar aos poucos a não atribuir tanto o resultado à estratégia perfeccionista. E o paciente começar a perceber que muitas vezes o resultado vem porque ele já é habilidoso, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, mesmo que ele mude a estratégia, por exemplo, de estudo, ele vai conseguir chegar num bom resultado mesmo assim. Então, a gente vai expondo o paciente a novos comportamentos, então a novas estratégias, novos tipos de estudo, vai mudando um pouquinho essas estratégias perfeccionistas, reduzindo um pouquinho e testando com o paciente quais são as percepções que ele tem, a quais conclusões ele chega, para que ele possa chegar a novos aprendizados e a gente quebrar esse ciclo. Espero que tenha ficado claro. O perfeccionismo funciona assim. O tratamento do perfeccionismo em psicoterapia, né, de uma forma breve, funciona assim. E não banalizem isso. É muito interessante trabalhar o perfeccionismo porque justamente é algo que, em regras, os pacientes são invalidados, né, na sociedade. Então, eles também são muito reforçados para manter esse funcionamento, porque no trabalho isso é legal, para os amigos isso é legal, mas para eles muitas vezes é motivo de sofrimento. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Espero que tenha feito sentido. Se vocês tiverem dúvidas e gostarem desse tipo de conteúdo, comentem aqui embaixo. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal que toda semana a gente tem vídeos novos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.